Eu sou vilão. Eu sou mocinho. Eu sou cara. Eu sou moleque. Eu sou mascarado. Eu tô acabado pro futebol. Só por cima do meu cadáver. Porque eu fui mandado embora da Nike, né? Que eu parei de jogar, então eles Cortaram a relação. Por que ninguém fala sobre isso? Como é que um dos maiores atacantes que o futebol já viu, de repente deixa de aparecer nas campanhas, nas vitrines e nos movimentos de marketing da marca justamente quando sua fase muda? A Nike estampou Adriano no auge, usou, vendeu, lucrou, e quando o mundo desabou na cabeça dele, a marca silenciou. E o mais curioso? Anos depois, quem aparece abraçando o Adriano, não o jogador, mas o homem, não foi a Nike, mas sim a sua concorrente. Hoje você vai descobrir o que ninguém contou, o porquê o verdadeiro desfecho dessa história só aparece anos depois. Bem-vindo ao Fute Web Docs, eu sou o Vitor Sique, paizão SLT, produzindo tudo isso daqui sozinho. Então já fortalece, deixa o like, o hype e se inscreva no canal. Adriano Leite Ribeiro não surgiu como promessa, ele surgiu como ameaça. Um atacante que aos 17 anos já tinha arrancada de ponta, corpo de centroavante e uma das canhotas mais violentas do futebol moderno. O tipo de jogador que não se fabricava, aparecia. E quando aparecia, o mundo tremia. Em 2004 e 2005 ele não só jogou bola, ele impôs medo. Copa América? Fez o gol do torneio. Empatou a final no último segundo, destruiu o emocional da Argentina. Copa das Confederações? Foi o artilheiro, o melhor jogador, protagonista absoluto de uma seleção que tinha Kaká, Ronaldinho, Robinho e Adriano. Mas o dono era ele. Na Inter de Milão, o que se via era uma aberração esportiva. Um cara de 1,89 m com uma explosão de ponta, corpo de tanque e um chute de míssil. O imperador fazia gol de falta, de fora da área, de giro, de pura brutalidade técnica. Ele dobrava defesas, dobrava zagueiros, dobrava esquemas. E foi nesse período, no apogeu dessa força bruta, que a Nike decidiu colocar Adriano no mapa global da marca. Campanhas, ensaios, comerciais, fotos de seleção. A Nike entendia muito bem o produto que tinha nas mãos. Uma arma de marketing, um rosto carismático, uma presença de palco no futebol mundial. E embora Ronaldo fosse o principal nome global e Ronaldinho fosse o rosto da magia, Adriano era o rosto da potência que surgia. A Nike o posicionava como a personificação do poder dentro do catálogo brasileiro. Ele era o impacto, força máxima ou incontrolável. Modelos Total 90, aparições coletivas, ensaios nas datas FIFA, tudo isso existe, tudo isso é documentado. O imperador estava no topo da vitrine. E é importante notar um detalhe crucial. O auge de Adriano coincidiu com o auge comercial da Nike no futebol brasileiro. Até porque a empresa dominava o patrocínio da seleção brasileira, chuteiras mais vendidas do mundo, maior catálogo de estrelas, patrocinava vários clubes brasileiros, grandes campanhas globais como o Joga Bonito. Adriano não era só jogador Nike, ele era jogador Nike no exato período em que ser Nike significava dominar o futebol mundial. A empresa estava presente em tudo. E o imperador fazia parte dessa hegemonia. O mundo parava para ver o que Adriano ia fazer. E a Nike estava lá, capturando cada golaço, cada explosão, cada celebração com braços abertos. Mas o futebol é cruel. E há uma linha muito fina entre o auge absoluto e o começo do silêncio. Porque no esporte, tudo muda rápido. E com Adriano, mudou mais rápido do que qualquer patrocinador estava preparado para lidar. Embora não seja muito perceptível, a história de Adriano começa a mudar em 2004. Mas ela não muda de imediato. O pai dele morre pouco depois da conquista da Copa América. E mesmo assim, mesmo carregando um peso que só ele sabia, o imperador continuou entregando futebol de altíssimo nível. Após a vitória da Copa América de forma estrondosa, em 2005 vira protagonista absoluto da Copa das Confederações. Na Inter segue sendo o atacante praticamente imparável, ou seja, a queda não é instantânea, ela começa invisível, por isso não tão perceptível.
Enquanto a bola entra, enquanto o corpo responde, enquanto o talento fala mais alto que a dor, o mundo segue. A Inter segue, a seleção segue, a Nike segue. Mas conforme o tempo passa, a carga emocional começa a aparecer nos detalhes. Faltas, atrasos, oscilações, conflitos internos e desgaste psicológico. A elite do futebol europeu fria, pragmática e impaciente não sabe lidar com isso. O atleta começa a oscilar e a percepção pública muda rápido. O Adriano ainda era gigante, mas já era previsível. E no futebol moderno, instabilidade é um problema que ninguém quer administrar. É aí que acontece o movimento mais silencioso dessa história. A Nike não rompe, não critica, não anuncia nada. Ela apenas deixa de estar presente. Não tem despedida, não tem homenagem, não tem comunicado. A verdade nua e crua é, enquanto Adriano era destaque mundial, a Nike estava presente, estava lá com ele. Quando a fase virou, a marca acompanhou de longe e depois deixou de acompanhar. Não existe vilanização aqui. A Nike fez o que o futebol inteiro fez com o Adriano. Se afastou quando o brilho começou a diminuir. E esse afastamento não foi um golpe. Não foi uma queda brusca. Foi um processo. Menos campanhas, menos ativações, menos presença, até virar silêncio. O imperador ainda tentava se manter. Buscou retomadas, retornos, idas e vindas, mas no mercado esportivo, contratos seguem o desempenho. E o desempenho já não era mais o mesmo. E quando Adriano deixou de ser prioridade no campo, ele também deixou de ser prioridade na prateleira. É a lógica dura do esporte, das marcas e do mercado. Se você não está no topo, alguém ocupa o seu lugar. E no caso do Adriano, a Nike não foi inimiga, ela só não foi companhia. O fim dessa relação não teve barulho, teve a ausência. Um silêncio que acompanhou o jogador no período mais difícil da vida e da carreira. Quando o Adriano já não era mais imperador das manchetes, quando já não disputava artilharia, quando já não estava no topo da Europa, ele se tornou algo que o futebol profissional não sabe lidar muito bem. Um ídolo sem campo. A carreira caminhava para o fim, os clubes já não tinham mais paciência e a Nike, como qualquer grande marca focada em performance, já não estava ali. Mas a história do Adriano não termina no gramado, porque o Adriano, ao contrário da maioria dos jogadores, não virou ex-atleta. Ele virou símbolo, símbolo de origem, símbolo de verdade, símbolo de imperfeição, de humanidade, de vulnerabilidade. Símbolo de representatividade pra gente que cresceu onde ele cresceu. O imperador se transformou no Didico, figura cultural, personagem popular, alguém que o povo abraçou mesmo quando o futebol não abraçou mais. E é justamente nesse contexto, após o fim da carreira, sem chuteiras para vender, sem contrato milionário, sem vitrine da seleção, que entra a Adidas. Não como patrocinador esportivo, não como marca que precisava dele para representar performance, mas como empresa que enxergou valor no que ele se tornou fora de campo. A Adidas aparece em fotos, em eventos, em ativações, em collabs, em ações lifestyles. Não é sobre o jogador, é sobre homem, sobre o personagem cultural, sobre o impacto social. E esse detalhe muda tudo. A Nike esteve com o Adriano quando ele era produto. A Adidas aparece quando ele vira história. Não há rivalidade aqui, tá? Não há briga de marcas, há apenas uma realidade. A Nike viveu um momento de performance. A Adidas abraçou o momento de identidade. A Adidas não contratou gols, contratou a figura, o símbolo. O Didico que representa comunidade, autenticidade e Brasil real. E essa virada é poderosa porque mostra o que a carreira do Adriano sempre foi. Um contraste entre o atleta e o homem. O atleta foi gigante, temido e inesquecível. O homem foi frágil, humano, querido. A Nike teve o atleta, a Adidas abraçou o homem. E no final das contas, quando o futebol deixa de existir, é o homem que fica.